É uma alegria estar presente novamente nessa casa de trabalho e oração. Trago um abraço do Grupo Espírita de Gabriel Delane, do qual faço parte. E na noite de hoje, né, em um breve tempo, vamos falar um pouco sobre um tema que está contido no capítulo 5 de O Livro dos Médiuns. Esse tema é chamado de manifestações físicas espontâneas. Pelo que me parece, né, pelo que me foi apresentado, a casa já vem se dedicando ao estudo dessa obra, porque o capítulo das manifestações físicas, ele é dividido em manifestações físicas que são provocadas e manifestações físicas espontâneas. E, de fato, aqui a gente vai tentar somente, né, despertar a curiosidade ou elucidar, às vezes, a curiosidade de alguns fatos em tão breve tempo, porque, de fato, o Livro dos Médiuns é um livro de estudo, né? Todas as obras de Kardec são obras de estudo, mas o Livro dos Médiuns em particular. Por quê? Ele é o segundo livro da codificação espírita. Primeiro, Kardec codificou, né? Organizou as questões do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que tem uma conotação mais filosófica, ele é organizado com perguntas e respostas. Então, Kardec apresenta, né, aos adeptos, aos curiosos da doutrina espírita, uma série de questões relacionadas à existência dos espíritos, do mundo espiritual, à comunicabilidade, à pluralidade dos mundos habitados, à reencarnação. Então, são várias questões que Kardec vai apresentar em O Livro dos Espíritos, dando conta de que existem espíritos, de que há um mundo espiritual, de que esse mundo espiritual dialoga constantemente com o mundo físico e que todos nós somos espíritos. Ora, ocupando a vestimenta do corpo, né, da carne, ora destituídos dessa vestimenta, mas sempre nos utilizando de um corpo semimaterial, que é o perispírito. Então, no Livro dos Médiuns, que é a continuidade do Livro dos Espíritos, Kardec vai trazer aqui como se fosse é a parte prática, a parte científica, o laboratório do mundo espiritual. E por que é tão importante a gente entender isso? Porque não quer dizer absolutamente nada nós temos a certeza de que há espíritos, nós vimos a casa espírita, sabemos que aqui nós falamos naturalmente dos espíritos, né? Mas se a gente não tem, claro, como lidar com esse conhecimento. E isso é preocupante porque o fato da ignorância de como lidar com esses conhecimentos, que há um mundo espiritual e que os espíritos dialogam conosco constantemente, obviamente, pelo pensamento, né? E se a gente não se apropria muito bem desse conhecimento, muitas vezes a gente pode ver de maneira equivocada. Daí, tantas pessoas falarem de espíritos, de que viu espírito, de que sonhou com espírito, de querer saber questões espirituais, mas sem nenhum conhecimento. E o pior ainda, as pessoas que não têm também um certo conhecimento dão essa informação. Né? Então, isso gera muito mais um desserviço à doutrina espírita do que uma contribuição. Então, Kardec vai apresentar no Livro dos Médiuns a parte científica, a parte de laboratório. Então, assim como ele pergunta no Livro dos Espíritos, há espíritos? Aqui também, no Livro dos Médiuns, ele começa com esse tema. Porque é importante, antes da gente saber, eu estou sofrendo uma influência espiritual, eu estou sofrendo um processo obsessivo, talvez eu esteja com alguma perturbação espiritual, o importante é a gente saber que há espíritos. Quando a gente tem essa certeza de que os espíritos estão aqui conosco, eles estão aqui, né, privando desse nosso ambiente, naturalmente, a gente começa a compreender que essa relação precisa ser vista de forma natural. Mas o tema que nós vamos tratar na noite de hoje, e que já deva ter sido colocado anteriormente, porque eu vou pegar dos itens 90 a 95, e assim,
Por mais que a gente tenha poder de síntese, é difícil a gente, né, tratar de todas essas questões. Então, aqui vai ficar como se fosse um spoiler daquilo que está lá nos itens do Livro dos Médios, para que os senhores e senhoras depois possam se apropriar, porque estudar a doutrina espírita a gente vai ter que, né, ver aqueles pontos centrais. Às vezes é uma palavrinha mal compreendida, às vezes é uma frase, às vezes é o contexto que a gente não compreende, né? Então, primeiro para a gente entender, não sei se os senhores já estiveram aqui, é que vai iniciar um capítulo chamado das manifestações físicas e vai tratar especificamente das mesas girantes. Então, qualquer pessoa que tenha um mínimo de conhecimento da doutrina espírita deve ter ouvido falar do fenômeno das mesas girantes, né? Das mesas que se movimentavam, das mesas, né, que se ouvia batidas, que se ouvia elas e que se tornava um fato de curiosidade daquelas pessoas, porque achavam interessante aquele fenômeno. Mas foi a partir da grande contribuição do nosso estimado Allan Kardec, a quem nós devemos, né, toda reverência, em que ele começou a observar como um homem de ciência, como um pesquisador, um estudioso, aqueles fenômenos mais profundamente. Então, Kardec não ficou apenas maravilhado com o fenômeno. E ele nos recomenda, em toda a codificação espírita, que nós também não, né? Talvez seja interessante a gente saber, existe mediunidade, os espíritos falam através dos médios, olha, como é isso? Como é que se comunica? É possível a gente ter alguma comunicação do mundo espiritual, daqueles que foram próximos a nós? Essa curiosidade pelo fenômeno, ela é importante até um determinado período da nossa estada, da nossa caminhada como espíritas. Depois a gente precisa compreender qual é o grande aprendizado que tem por trás disso. Porque senão a gente fica somente preso ao fenômeno e não aproveita do grande aprendizado, né? Então, aqui ele vai falar desse fenômeno das mesas girantes. E vai trazer o conceito do que é as manifestações físicas, né? Se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocação de corpos sólidos. Então, toda vez que a gente ouvir falar de manifestações físicas, a gente vai saber que é algo que vai remeter, vai nos sensibilizar, né? Vai trazer efeitos sensíveis aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, né? Então, que manifestações são essas? Elas se dão através de ruídos, movimentos, deslocação de corpos sólidos. Então, se a gente ainda não presenciou isso, pode ser que tenha alguém que tenha presenciado. A época que Kardec escreve essa obra era bastante comum. Tão comum que ele dedica uns 2 ou 3 capítulos dessa obra aqui a tratar das manifestações físicas. E Kardec vai denominar essas manifestações físicas do espiritismo prático. E é interessante a gente se ater a isso. Porque até então, no Livro dos Espíritos, a gente estava com uma questão filosófica e teórica. A partir do momento em que começa a se observar que as coisas podem se deslocar de um lugar para outro, né? Que pode ouvir ruído sem que a gente observe que há alguém encarnado produzindo esses ruídos, né? A gente precisa entender que há um fenômeno que não é, digamos assim, explicável à nossa vista, na nossa percepção ainda de encarnados. Há algo por trás disso. Então, por isso que ele vai chamar o espiritismo prático. Mas aí Kardec vai trazer muito sabiamente, nos itens que a gente vai tratar um pouco, de que essas manifestações físicas, elas são espontâneas. O que é uma coisa espontânea? A gente está aqui, naturalmente, vocês aí sentadinhos, eu estou aqui de pé, a gente está aqui, né, no intercâmbio mental, enfim, de falar e de ouvir, e pode ser que daqui a pouco haja alguma manifestação física espontânea aqui. Obviamente, se cair alguma coisa daqui, se alguma coisa se deslocar, se uma lâmpada quebrar, se uma lâmpada apagar de repente, né? Se uma janela se fechar, qual que é esse fenômeno? Como a gente está numa casa espírita e a gente está, nesse contexto, a gente vai dizer, tem um espírito aí se manifestando.
Pode ser? Pode sim. Mas Kardec vai nos chamar a atenção que a gente precisa ter cuidado para tudo a gente não dizer que é espírito, né? Então, o fato de estudar, de conhecer, a gente vai começar a compreender que há fenômenos físicos, já houve em maior proporção à época de Kardec, porque para os espíritos dizerem que eles existiam, para eles provarem a existência, eles precisariam se comunicar. Hoje, no século XXI, com tantas casas espíritas, com tantos estudos sobre a mediunidade, com reuniões específicas, apropriadas, num ambiente adequado, com pessoas preparadas, as chamadas reuniões mediúnicas, os espíritos se comunicam à vontade. Eles contam suas histórias, eles trazem suas experiências, eles trazem suas emoções, eles colocam seus sentimentos e seus pensamentos como se a gente estivesse conversando aqui naturalmente. Então, imaginemos que a gente está na nossa casa, conversando com os nossos familiares, de assuntos nossos. Assim também é a comunicação dos desencarnados com os encarnados através da mediunidade. Extremamente natural. Então, quando a gente compreende isso, não tem nenhum fenômeno, não tem nenhum médio especial, ninguém está trancado em uma sala porque somos seres especiais, dotados de poderes especiais, não. Algumas pessoas trazem em si, organicamente, uma faculdade mediúnica, que esta faculdade vai se educando com o tempo, com o estudo, com o aprimoramento, e as pessoas vivem uma vida normal. O médium trabalha, tem família, tem todos os afazeres, tem uma rotina normal como qualquer pessoa, e em um determinado dia da semana, numa determinada hora, ele vai até uma casa espírita, se reúne com outros grupos, e ali ele dá vazão aos espíritos que estão o tempo todo querendo se comunicar. Numa reunião mediúnica, aos médios de psicofonia, de psicografia, e ao dialogador, a pessoa que ouve o espírito, presta atenção na história que ele tem para contar, tem todo o respeito com a história que ele tem para contar e interfere o mínimo possível. Por isso que é dialogador e não mais doutrinador, como a gente aprendeu, né? Porque doutrinador, a gente precisaria ter uma condição moral muito aquém para a gente doutrinar, né? Dizer o que o outro deve fazer ou não. Então, a gente chama hoje de dialogador. Então, hoje, no século XXI, não é mais tão comum se ouvir ruídos, batidas, deslocamento de objetos para os espíritos se comunicarem. Mas ainda há. Possivelmente, alguns de nós, em nossa casa, em algum momento, a gente escuta, né? A gente está fazendo as coisas, está compenetrado lá com as nossas atividades e a gente, de repente, cai alguma coisa. Quebra-se um copo, né? Uma porta bate. Qualquer coisa que a gente diz, o que foi isso, meu Deus? Tem, né? A gente, às vezes, ouve alguém chamar, nitidamente. São lampejos que a gente tem dessas comunicações, né? E a gente não precisa ter medo, Kardec orienta, porque se a gente é espírita e tem certeza que os espíritos estão, né, convivendo ali conosco, não tem do que ter medo. Mas não é assim. Muitas pessoas têm medo. Por quê? A gente precisa entender o que é que diferencia essa comunicação, que ela pode ser espontânea, com algo que chega a ser perturbador. Então, vamos fazer uma analogia do que é a gente, na nossa casa, colocar, né, uma música para a gente ouvir. E a gente gosta daquela música, e a gente ouve uma vez e ouve outra vez, mas a gente gosta daquela música. Quando a gente quer, a gente, né, dessintoniza. Desliga lá o aparelho e a gente não ouve mais. Mas se a gente estiver numa rua, principalmente em frente a um bar, a gente vai ouvir aquelas músicas repetidamente, num som bastante alto, o dia todo. Concordam? Aquilo se torna perturbador. Às vezes o som é muito alto, né? Às vezes a música não é de boa qualidade e ela é tão repetitiva que a gente começa a ficar nervoso com aquele barulho, nos incomodando. Então, as manifestações físicas espontâneas
que é o que nós vamos falar, que causam perturbação são aquelas que se dão insistentemente. Então, nesta mesma obra, Kardec vai trazer vários exemplos, inclusive um exemplo do próprio Kardec, em que ele estava lá nos estudos, iniciando ali a pesquisa da doutrina espírita, e um espírito, né, e ele relata que um espírito começa a bater durante 4 horas consecutivas. Kardec não se assusta porque sabe que é uma manifestação física, mas não entende que comunicação é aquela. O que é que aquele espírito quer fazer, né? Aí a gente assim, como é que Kardec nos orienta? Porque aqui Kardec escrevendo, como é que ele nos orienta a entender que é uma manifestação, digamos assim, não foi o vento que bateu na porta, não foi a gente que deixou o objeto lá mal colocado e ele foi e caiu. Não é algo que a gente pudesse explicar, isso é um fenômeno, não tem nada de espírito aí. É quando esses ruídos, quando esses barulhos, quando esses deslocamentos, eles mudam de lugar. Às vezes pode ser no quarto, às vezes pode ser na sala, às vezes pode ser na garagem da casa, às vezes pode ser no quintal, mas o barulho, os ruídos, os deslocamentos, eles persistem durante um bom tempo. Então, Kardec conta que nessa experiência dele, num outro dia, como ele estava trabalhando, organizando a doutrina espírita, ele vai conversar com um médium sério, e é importante a gente se ater às palavras médium sério, porque nas questões de manifestações físicas, nas questões de mediunidade, nós não devemos acreditar em todas as pessoas, em tudo que elas dizem, porque há muita mistificação, há muito engodo, né? Há muita enganação, há muito charlatanismo e, às vezes, as pessoas se aproveitam, né, da ingenuidade e aterrorizam, traz ainda mais medo para as pessoas que não compreendem que fenômenos é aquilo. Então, Kardec vai perguntar ao médium e ele diz assim, olha, esse efeito físico, isso que você disse que aconteceu insistentemente durante 4 horas, é o seu espírito guia querendo se comunicar com você. Aí Kardec diz, mas o que é que ele queria me dizer? Ele diz assim, você pode perguntar a ele está aqui presente. E esse espírito guia, ele queria dar um aviso a Kardec, de que um dos escritos que ele estava fazendo lá, ele estava equivocado, e ia escrever e a obra iria ser editada errada. Se não me falha a memória, era algo do Livro dos Espíritos. Então, a partir desse momento em que o espírito possivelmente não pôde se comunicar através da faculdade psicofônica ou psicográfica, Kardec, né, não tinha essa predisposição dessa mediunidade, né? Até porque ele veio com outra missão. E aí, a partir desse momento em que o Kardec fica familiarizado com o seu guia, que vai ajudá-lo, inclusive, né? Ele diz, materialmente e espiritualmente, durante toda a jornada dele aqui na Terra, não cessam-se os barulhos, os ruídos, as batidas. Não precisa mais. Porque a partir de agora ele vai, através dos médios, trazer a comunicação. Né? Então, pensando nisso, a gente precisa né, ter a clareza de que se há um espírito se comunicando, um espírito desencarnado, né? Se há um espírito batendo, ele vai bater como? Ele vai bater com o quê? Porque ele não tem mais o corpo físico. Se eu quiser bater aqui, eu vou bater com a minha mão, né? Eu tenho força na mão. O que é que ele vai bater, então? Né? Então, para as manifestações físicas acontecerem, para se deslocar um objeto, aqui ele vai contar casos de um espírito que atirava pedras de carvão em uma pessoa, perturbando, né? Está na Revista Espírita, de agosto de 1860, o caso completo. Então, há manifestações físicas que são perturbadoras mesmo, né? Que batem na cabeça das pessoas e que aquilo machuca. Mas como é que é feito isso? Se é um espírito trazendo isso. Então, nesta obra e em outras obras, né, que vai falar do fluido, o fluido cósmico universal.
o fluido, né, que é criador de tudo, e o fluido animalizado que todos nós temos. Então, o médio, mesmo sem ele saber, por isso que é uma manifestação física espontânea, a pessoa na casa, no local, no lugar onde acontece, precisa ter naturalmente uma pessoa, né, que doe esse fluido, né, que seja capaz de doar esse fluido, essa condição. O que é conhecido, né, hoje, aliás, hoje já há algum tempo, mas não está na literatura espírita esse nome, que esse fluido seria o ectoplasma. Então, quem vai ver as figuras da época, das materializações de espíritos, né? O que é um espírito se materializar? É ele aparecer aqui na frente para todos nós. Tivesse aqui, né, um médio de efeito físico, um médio que tenha o fluido vital capaz de doar bastante, né? Junto ao fluido cósmico universal que esse espírito retira, né, do universo, o espírito se manifestava e ele aparecia aqui, a mão, o braço, a perna, uma forma humana. Essas manifestações, repito, elas foram importantes no início, mas depois elas foram substituídas por manifestações mais sutis, mais tranquilas. A mim mesmo não me causa, eu confesso a vocês, uma boa impressão quando eu vejo aquelas imagens de ectoplasma, né, do médio, colocando aquela substância branca, gosmenta, né? E até para aparecer o espírito. Então, era algo que demandava um gasto de energia muito grande do médium para dizer que os espíritos existiam. Então, isso vai sendo substituído. Tanto é que Chico Xavier, né, no início aqui da sua mediunidade, ele também inicia com essa prática. E num determinado período dele, um grupo, num determinado momento, Emmanuel chega e diz que não há mais interesse naquela manifestação mediúnica. Chico vai ter que se dedicar à psicografia, que é seria a missão dele aqui na Terra, né? Então, mas é importante a gente entender que mesmo que a pessoa não saiba, em uma casa em que existem essas manifestações físicas mais constantes, há alguém ali sendo o indutor, né, ou o facilitador para que aquela comunicação aconteça. Daí a gente vê, por exemplo, os fatos, né, verídicos muitas vezes, das pessoas que elas se mudam de uma casa, elas vão morar em uma casa, né, e elas não conseguem, às vezes, dormir naquela casa. Elas não têm sossego, porque durante a noite é um barulho, né, elas escutam, às vezes, muitas vezes, vozes. Então, aqueles fenômenos estão ali acontecendo porque tem alguém ali que está produzindo aquilo. Na revista Espírita, o caso vai contar, inclusive, um caso de uma criança, um menino de 11 anos, em que ele estava dormindo, normal, uma criança de 11 anos, né? Os pais colocavam para dormir, mas ninguém dormia na casa. Noites insistentes, constantemente. Porque era barulho para estudar aquele caso, para dizer o que estava acontecendo. Depois de muitas investigações, né, foi descoberto que era um menino que produzia. E, na verdade, esse menino, né, ele era, né, ele dormindo, ele inconsciente. Tanto é que, às vezes, a mediunidade, esse médium que produz isso, ele é bem parecido com o sonâmbulo, o sonambulismo natural, que a pessoa dorme, né, levanta, faz as coisas, abre a geladeira, toma água, guarda as coisas lá, depois volta para dormir. O sonambulismo natural. E o sonambulismo magnético é aquele que é provocado. Né? Existem também os médios sonambúlicos. Então, essas pessoas, esse menino, durante o sono, né, ele se comunicava com o espírito. E ele havia sido um general, o menino havia sido um general. E ele dava ordens ao espírito. Bate 2 vezes, o espírito batia 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, veja, inconscientemente. Ninguém sabia disso. Depois foi descoberto. Que era a criança que provocava isso, né? Então, para a gente entender que isso é perfeitamente natural, mas tem que ter alguém que tenha essa predisposição para proporcionar, né, o fenômeno. E aí a gente vendo assim, bom, e no caso de jogar as coisas, né?
Como é que joga as coisas? Como é que faz com que o objeto se movimente? Então, vai ser estudado também nessa obra a ideia de que não é necessariamente a pedra que tem vida, mas aquilo que já dissemos, o fluido cósmico universal, que o espírito retira, mas o fluido animalizado daquele médio, né? E a vontade, a ação do pensamento faz com que aquele objeto levante, que aquele objeto seja arremessado. É muito parecido, né, com a questão das pessoas que são magnetizadoras, né? As pessoas que têm um poder, né, mental, e esse poder delas, né, às vezes não tem nada a ver com a mediunidade, elas têm o poder, inclusive, de curar, né? Elas têm o poder com as mãos de curar. Então, eles têm tanto fluido que possibilita esse trabalho que não necessariamente precisa ter um espírito. Mas aqui a gente está tratando das comunicações físicas espontâneas, mas que tem um espírito atuando. E por que é que a gente precisa diferenciar o que é espontâneo do que é provocado? Porque, por exemplo, numa comunicação onde há os médios, o dialogador, numa reunião mediúnica normal, o espírito é evocado. Evocado é quando a gente faz uma preparação, né? Tá todo mundo ali sintonizado, evoca-se, chama o nome da pessoa ou evoca o espírito que está aqui para ele se comunicar. Então, o que foi que aconteceu com Kardec? No momento das batidas, o espírito queria somente dizer a Kardec que ele estava ali. E é importante a gente entender que qualquer manifestação física tem um sentido, tem uma causa. Muitas vezes pode ser só alguém dizendo assim, essa casa aqui é minha, viu? Vocês podem sair daqui que essa casa aqui é minha. Eu não vou deixar ninguém sossegar, nem morar tranquilo aqui, porque aqui, isso aqui é meu. Né? Daí as pessoas, é fato isso, às vezes as pessoas não conseguem ficar naquela casa, a não ser que tem ali, né, faz o evangelho no lar, faz prece, faz todo o tratamento, aí tem que ter todo um processo para os espíritos compreenderem, os espíritos desencarnados, que eles não precisam mais estar ali, né? Quem assistiu aquele filme Os Outros, alguém aqui já viu esse filme, Os Outros? É muito bom. A cena começa, né, e a gente pensa que ali são os encarnados e são os desencarnados. Eles estão ali como donos da casa. E vão provocar ali uma série de fenômenos e o filme é muito bem feito. Mas é aquilo mesmo. Então, muitas vezes os espíritos estão ali porque eles são os donos. Então, eles fazem barulho, eles fazem tudo para os novatos, né, para os moradores, ó, desistir e sair de lá e eles continuarem como donos, né? Aí, daí a gente entender que não é somente o fenômeno, né? Tem um contexto por trás, tem uma essência, tem uma causa, tem um porquê. Muitas vezes é para assustar, para brincar. E assim, Kardec diz bem interessante, quanto mais medo a gente tem, mais eles se aproveitam para nos fazer medo. Eu tenho uma colega de trabalho, ela é bem católica, aí ela diz assim, às vezes, de vez em quando a gente conversa, ela diz assim, olha, quando eu vou dormir, eu boto o lençol dos pés à cabeça, me cubro todinha, fecho a porta do quarto. Aí eu digo assim, nem adianta, ela pare, nem termine, ela diz assim, nem termine, você vai dizer. A gente acha bem engraçado. Porque ela pensa que ela bem, né, eu disse, Fátima, Fátima, não te preocupa não, porque ele não tem, eles transpõem tudo, né? Não quero saber não, acendo vela, rezo, misericórdia. Então, um espírito brincalhão, mistificador, os espíritos são normais. Os espíritos continuam no mundo espiritual, né? Sobretudo inicialmente igualzinho a gente. Se você conhece alguém que gosta de dar susto, né? Muitas vezes tem os irmãos que gostam de assustar a irmã, gosta de se assustar a mãe, gosta de fazer, né? Tem muita gente assim, que gosta de provocar no outro, né? Deixar o outro desestabilizado, com raiva. Os espíritos também são assim. Então, se eles percebem que tem alguém ali morrendo de medo, pronto.
E eles encontram ali, obviamente, as condições, né? Gente, eu estou dizendo isso aqui, mas existem alguns itens aqui, né? São vários pontos a serem chamados nesses itens de 90 a 95, que vai dizer que às vezes não necessariamente precisa ter um médio que provoque aquilo ali. Mas é um outro fenômeno que, se o espírito, o desencarnado, não consegue, né, obter do médio encarnado presente, ele obteve de uma outra forma, mas ele precisa desse fluido animalizado para ele poder provocar os fenômenos que seriam normais a uma pessoa encarnada, né? Então, aqui, em várias partes, em várias questões, Kardec vai responder aos espíritos nas perguntas, mas os espíritos que fazem isso são de que condição? No livro dos espíritos, a gente vai aprender que existem os espíritos de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem. Então, ele vai denominar espíritos inferiores, né? É bom a gente entender que espíritos inferiores somos todos nós, né? Eles não são inferiores no sentido de que eles são, né, a escória. Não, eles são inferiores porque eles ainda não estão tão desenvolvidos moralmente, tão evoluídos moralmente como os espíritos superiores, que têm mais o que fazer do que ficar provocando ruídos, barulhos e perturbação. Já tem outros interesses. Mas, né, os espíritos que são ditos inferiores, que Kardec faz aqui uma analogia bem interessante. Ele diz o seguinte: uma pessoa intelectual, alguém que tem muito conhecimento, alguém que, né, é uma pessoa dedicada à leitura, a pensamentos mais profundos, à intelectualidade, geralmente essas pessoas, elas têm uma propensão, né, a cuidar somente disso. Então, elas serão pessoas bem-sucedidas do ponto de vista da profissão. Então, elas são pessoas que vão utilizar a mente para questões mais profundas. Elas vão precisar organizar planejamento das empresas. Se elas forem profissionais que lidam com orientação de grupos, elas vão precisar planejar, né, as palestras, elas vão precisar escrever artigos, livros. Se elas precisarem de fazer uma reforma, porque a parede apareceu uma salina, ou trocar uma lâmpada, ou fazer, né, um trabalho mais pesado, obviamente elas não vão ter essa condição. Porque elas se dedicaram na vida a outros estudos, a outras habilidades. Elas são competentes em outras áreas. Elas vão chamar pessoas, né, que não têm esse intelecto assim tão, digamos assim, tão aperfeiçoado. São pessoas que estudam para cuidar daquelas questões mais grosseiras, mais básicas, né? Então, a gente vai comparar, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, tem uma função numa construção. O pedreiro, o servente, tem outra função. Então, o arquiteto não vai preparar areia, né, misturar o cimento, erguer a parede. Então, os espíritos superiores, eles estão em outra condição. Os espíritos que não têm essa evolução moral ainda são aqueles que são encarregados de produzir as manifestações físicas. Mas eles não são inferiores no sentido de que, se é um espírito que é batedor, se é um espírito que provoca ruído, se é um espírito que causa perturbação, ele é um malfeitor. Não, não necessariamente. Ele quer trazer alguma informação. Então, muitas vezes, né, a gente vê esses relatos, inclusive nas reuniões mediúnicas, alguém desencarnou, deixou algo ali que não foi esclarecido, queria ter dito algo, queria ter dado alguma informação, queria ter feito algo, não pôde, não teve tempo, não teve condições em vida, e ao desencarnar fica perturbado, porque quer que alguém traduza aquilo, né? Antigamente, muito antigamente, né, era muito comum as pessoas verem a questão das botijas, né, das coisas do dinheiro que a pessoa, que o dono da casa, né, muitas vezes de maneira muito avarenta, guardava o dinheiro debaixo do colchão ou enterrava a botija ali, né, e os filhos, a família ficava sem saber onde é que estava esse dinheiro,
né? Então, existe um caso, eu não lembro agora a obra de André Luiz, mas conta, né, que chama até os onzenários, aqueles espíritos muito avarentos, em que eles guardaram o dinheiro no cofre e eles ficam ali tomando conta do dinheiro, enfim, os processos obsessivos. Mas muitas vezes eles vinham para dizer, olha, eu deixei isso, eu deixei uma hipoteca, eu deixei uma escritura em tal canto, eu deixei um documento, né? E perturbavam mesmo, bateu, a gente imagina o desespero, querendo se comunicar, sem ter condições, né? Porque para se comunicar, para exprimir o pensamento, para conversar, tem toda uma preparação. Não é assim. Os espíritos não chegam em qualquer hora e se comunicam. Não. Porque há uma barreira, né, que de certo modo, para alguns espíritos, é intransponível. Intransponível no sentido de que são duas vibrações. O espírito... Aqui a gente pode ter desencarnados sentadinhos aqui, mas eles não têm condições, muitas vezes, de se aproximar, né? Há um campo vibratório, há todo um cuidado, né? Porque senão a gente teria aí, como a gente não sabe administrar isso, seria muito mais inconveniente, né? Mas, na verdade, muitos queriam vir trazer uma informação, queriam vir trazer notícias, queriam se comunicar. Mas há também os casos de vingança. Há também aqueles casos que se tornariam depois um processo obsessivo. Então, alguém que desencarnou com muito ódio da outra pessoa e que está nessa condição, né, de alguém que ainda não despertou, que precisa, né, caminhar, que precisa seguir, que precisa ter outros interesses, que precisa se esclarecer, compreender muito do que não compreendeu, muitas vezes essa pessoa vem mesmo para perturbar o outro. Não vou dar sossego. Vou atrapalhar, vou provocar, né, acidentes, né? Então, é esse caso que é contado aqui no item 95, que era de um espírito, que ele atirava essas pedrinhas de carvão e atirava em uma empregada de uma grande mansão, ela sentia as pedradas, e Kardec evoca o espírito São Luís, para o espírito São Luís trazer, né, a informação, o que era aquela manifestação. Por quê? Porque se fosse diretamente para o espírito, talvez ele não tivesse condições. E aí, no próprio livro dos médios, vai aparecer o diálogo de São Luís com Kardec, explicando o que era o fenômeno, e depois vai ser permitido que Kardec evoque esse espírito. Eu não sei falar francês, mas é da rua de Noé. O espírito, o batedor da rua de Noé, né? E aí ele conta que vagava ali pela rua. Ele encarnado, ele vagava pela rua. Era uma pessoa que não tinha uma posição social, né? Era alguém que ninguém dava importância. Era uma pessoa comum. Então ele vagava por ali e quando ele desencarnou, ele ficou por ali. Então ele gostava de jogar as pedrinhas nela. E ela se assustava, né? Muitas vezes há pessoas que brigam, né, com os espíritos, as pessoas, né? Enfim, que é isso que está acontecendo? Quem é que está aí que quer se comunicar e tal? Ele se divertia. Mas aí Kardec diz, mas e por que você estava fazendo isso? Você tinha alguma intenção? Aí ele disse que era somente chamar a atenção. Então, provavelmente, daí tem um aprendizado, essa pessoa, quando encarnado, era alguém invisível na rua, que ninguém prestava atenção, que ninguém olhava, que ninguém dava sequer um bom dia. Quando ele desencarna, ele diz, agora eu vou perturbar para ver se alguém percebe que eu existo. E aí ela, sem saber, Kardec pergunta, mas existia alguém? Ela era um instrumento. Ela, sem saber, provocava nele, né, aquilo que já dissemos, do fluido, essa predisposição para ele jogar as pedrinhas de carvão. E aí pergunta a ele, mas você quebrou vidraça, você causou um prejuízo à casa. Era isso que você queria? Ele diz, não, isso foi um acidente. E é interessante que a primeira pergunta, que quando ele é evocado por Kardec, que ele faz assim, o que é que desejas? Queres levar também uma pedrada? Aí Kardec diz, seria bom que você jogasse aqui pedra, para a gente ver como é? Então, veja, Kardec naturaliza esse diálogo, porque Kardec queria, né, como um homem de ciência, de experimento, saber, eu quero sentir essa pedra, porque eu estou estudando o fenômeno do efeito físico, que bom que você jogasse uma pedrinha em mim para eu sentir o efeito da pedra. Sabe o que é que ele diz?
neste lugar não é possível. Aí Kardec disse, por que não é possível? Ele disse, porque tu tens aí um guarda. Quem era o guarda? Era o Espírito São Luís, que estava ali, né, mediando aquele diálogo. Então, era um espírito superior, que ele chama de Rei Luís. Veja, ele chama de rei porque ele não sabe como tratar um espírito superior. Os espíritos que são inferiores, eles têm uma certa vergonha de se comunicar com os espíritos superiores. Então, muitas vezes o espírito está lá, né, ainda envolvido aqui nas questões da Terra, e chega um espírito de uma envergadura, de uma luminosidade, de uma condição superior, e ele trata como doutor, como meretríssimo, como se ele estivesse diante de uma autoridade da Terra em que ele fosse alguém mais humilde. Por falta de vocabulário, ele chamou, tem aí um guia, e o guia era São Luís. Então, para a gente entender que numa reunião mediúnica, que tem toda uma preparação, que tem ali, né, uma equipe espiritual coordenando aquele trabalho, que é uma reunião mediúnica séria, os espíritos não chegam fazendo o que quiserem. Há ali um controle. E eles são como que impedidos a fazer o que eles querem. Então, esse diálogo continua e Kardec pergunta assim, achastes bom o nosso diálogo? Ele, sim. Você conversou comigo, ou seja, você prestou atenção, você me ouviu, né? E eu me sinto bem, me sinto feliz. Então, traz uma lição para a gente, porque para muitas pessoas, né, o fenômeno físico é somente um fenômeno. Não quer dizer nada. E também o cuidado que a gente deve ter com a ideia de fenômeno de ser perturbador. Ele é perturbador, né? Quando tem ali uma insistência para que o espírito seja ouvido. E Kardec vai dizer, qual é então o remédio? Qual é então a orientação? E é uma orientação para todos nós. Porque na nossa casa, no nosso trabalho, em algum lugar, em algum momento, a gente pode se presenciar esses fenômenos. De novo, com todo cuidado, para a gente não achar que tudo é espiritual. Tanto os fenômenos físicos como qualquer influenciação espiritual. Né? Kardec diz que todos nós somos influenciados. Porque também nós influenciamos. Então, as mentes conectadas influencia encarnado, influencia encarnado. Encarnado influencia desencarnado. Desencarnado influencia encarnado e assim sucessivamente. Porque muitas vezes, se nós pensamos em quem está desencarnado, somos nós que estamos influenciando. Somos nós que estamos evocando. Porque a gente, muitas vezes, equivocadamente, a gente diz assim, o espírito está aqui me influenciando. Eu estou sentindo uma perturbação espiritual, eu não consigo dormir direito, né? Eu não estou bem, eu não estou, né, conseguindo me concentrar, eu estou sendo influenciada espiritualmente do ponto de vista negativo. Porque também há as boas influências espirituais, né? E que nós atraímos as boas influências e as más influências. Mas muitas vezes a influência espiritual, que ela é perturbadora, somos nós que evocamos, através dos nossos pensamentos. Basta que a gente pense, a gente se conecta. Basta que a gente, né, tenha alguns sentimentos não tão legais, nós vamos imediatamente, inconscientemente, muitas vezes, porque o pensamento é essa via de transmissão entre encarnados e desencarnados. Muitas vezes eu não digo, eu não falo, mas eu penso, né? Tanto é que tem até um ditado que é engraçado assim, dizes o que pensas que eu te direi com quem andas, né? Porque a partir do momento que a gente pensa negativamente, a gente pensa em prejudicar alguém, a gente pensa em levar vantagem, a gente não tem um pensamento equilibrado, né? E a maioria das vezes a gente não tem, é claro que a gente se conecta com outras mentes. Aí, nesse caso, a gente está evocando.
E se a gente chama, eles vêm, que é uma beleza. Porque os espíritos querem se comunicar. Imaginemos se a gente fica, né, sem ser por escolha, se a gente fica um dia sem comunicação. A gente fica um dia sem conversar com ninguém, sem falar com ninguém. Tem pessoas que fazem isso por opção, né? Tem ali um recolhimento, né? Uma introspecção, uma meditação, fica um tempo, né, sem comunicar. Mas, naturalmente, a gente gosta de se comunicar com alguém, né? Quando a gente desencarna, a vontade continua de falar, de conversar. Você conversava com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, agora você não pode mais. Se você não passar, né, que todos nós passamos por aquele processo de perturbação quando a gente desencarna, pequenas perturbações, mas depois os espíritos vão dar conta da gente adormecer, ou, né, a gente ser conduzido para um outro lugar, se a gente não tem condições de administrar a nossa nova situação, se a gente não tem essa condição, a gente volta para o lugar e quer se comunicar, quer fazer tudo novamente, porque a gente continua vivo, muitas vezes sentindo, né, as mesmas impressões. A gente morreu, mas não desencarnou. Não se distanciou da carne, dos desejos, dos sentimentos, das sensações, né? Então, quer se comunicar e não encontra com quem se comunicar. Então, vai fazer qualquer coisa para se comunicar. E a gente vai precisar naturalizar isso, porque a gente precisa ter e nos colocar. Quem trabalha em reunião mediúnica é um excelente laboratório para a gente desenvolver essa compaixão. O espírito chega na reunião mediúnica desesperado por uma culpa, por um remorso, né? Por um ódio, por um sofrimento muito grande, em que ali ele pode desabafar, ali ele pode conversar. Vai ter alguém que escuta a história dele. E a partir dali é um processo de catarse que ele está fazendo. Ali, muitas vezes, é o processo de refazimento, de reconstrução, de mudança. Então, muitas vezes, ele estava perseguindo, obsidiando alguém insistentemente. Ele é levado para uma reunião mediúnica, a gente dá a oportunidade dele contar a história dele, escuta a história de que aquele obsessor um dia foi vítima. Ele chora, ele se desespera, porque ele está em processo de adoecimento. Ele é um sofredor e que usa o sofrimento dele como revolta, como ódio. No momento em que é despertado ou iniciado esse despertar, ele é muitas vezes conduzido para o tratamento e a partir dali ele está liberado daquele peso de continuar no mundo que não mais pertence a ele e, consequentemente, aqueles que estavam sendo influenciados. Então, Kardec vai nos dizer, façamos prece. Ainda que a gente não tenha o conhecimento espírita, para dizer assim, eu vou lá no Bezerra, vou lá no Gegado, vou lá no Emmanuel, vou conversar sobre isso, vou tomar passe, água fluidificada, vou botar meu nome na mentalização, vou fazer evangelho no lar, vou buscar os recursos que o Espiritismo nos ajuda. A prece é fundamental. Porque exorcizar, expulsar o espírito, dizer que ele deve se retirar em nome de Jesus, para ele é brincadeira. Ele não vai sair dali. Ele vai sair dali se ele encontrar alguém que tenha por ele compaixão. Então, Kardec vai dizer, em qualquer situação, o espírito provoca ruído, provoca perturbação, porque ele quer se comunicar, porque ele quer dizer algo, porque ele está querendo se vingar, não importa o motivo. Importa que façamos prece, e aí nós espíritas, né, já dissemos aqui vários recursos que a gente tem, para aquelas coisas irem se acalmando, para voltar à tranquilidade. Então, as coisas começam a se harmonizar, porque nós, os encarnados, começamos também a fazer o nosso movimento, né, de compreender que aquele fenômeno é natural. Porque se o espírito nos persegue, não é na casa, não é numa determinada casa, não é em determinado ambiente. Ele vai nos perseguir para onde quer que a gente vá. Então, em linhas gerais, né,
estamos já no horário de finalizar. Em linhas gerais, é isso que a gente gostaria de dizer. Fica muitas outras coisas que não foram ditas, né? Mas é interessante a gente, depois, com um tempinho também, fazer um estudo mais apurado desse tema, né? De fenômenos físicos espontâneos e provocados também, né? Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.